paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre Deus não se esquece de nós, que somos a sua igreja. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Isaías 49:15, que diz o seguinte: Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluias! Hoje vamos, nesta conversa, falar que Deus não se esquece de nós. Mesmo que a nossa mãe se esquecesse, o texto mostra que Deus, falando da mulher, ele faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre? Todos nós, de alguma forma, conhecemos o amor de uma mãe pelos seus filhos, pelo filho do seu ventre. Todos nós, de alguma forma, conhecemos o amor de uma mãe e sabemos que uma mãe, mesmo que o seu filho não seja um bom filho, ela sempre o ama, pois a mãe tem uma capacidade dada por Deus em amar um filho, mesmo este sendo um mau filho. Mesmo que ainda raramente existam mães que abandonam os seus filhos nos dias de hoje, mas isto é muito, muito raro, pelo fato de que Deus deu à mulher a condição de gerar e a capacitou com um intenso amor pelos seus filhos. Agora, o texto mostra, se isso ainda for possível, Deus fala: eu não me esquecerei de ti. Infelizmente, para muitos ainda cristãos nos dias de hoje, estes têm uma ideia de que Deus é tão grande e que tem que responder tanta gente, e por isso ele seria um Deus que trata conosco de forma coletiva, ou seja, o seu relacionamento para conosco é coletivo. Mas o certo é que Deus trabalha na individualidade do ser humano, e este relacionamento individual que Deus é baseado em princípios estabelecidos na sua bendita palavra. Portanto, para falar sobre o assunto de que Deus não se esquece de nós, e sabendo que Ele nos trata de forma individual, precisamos saber quais são os princípios que ele nos trata de forma individual, que precisamos saber quais são esses princípios para viver debaixo destes princípios, que ele possa então, através destes princípios vividos por cada um de nós, possa se relacionar conosco de forma individual. Então hoje Deus está dizendo: se você quer que ele não se esqueça de você e seja por ele tratado de forma individual, ter intimidade com Deus, eu e você precisamos viver os princípios que regem esta condição de filhos. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão e do sangue, mas da vontade de Deus. Aqui nos é mostrado o primeiro princípio, e que é o relacionamento de pai e filho. E esse relacionamento só é possível a partir do momento em que eu e você possamos entender que precisamos crer. E quando cremos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador em nossa vida. Neste momento, começa a tratativa individual de Deus com cada um de nós. Queridos, não podemos ter relacionamento, intimidade pessoal com Deus se não cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por isso o texto que lemos diz: a todos quanto o receberam.
A palavra de Deus está falando que em Jesus somos feitos filhos. Se formos filhos, não existirá a possibilidade. Se não formos filhos, não existirá a possibilidade de um relacionamento com o nosso Pai, que é Deus. Agora, tem ainda outra coisa a ser analisada. Eu e você, se queremos ter relacionamentos com Deus ou não, é uma questão de escolha. Você e eu temos que nos aproximar de Deus. Ou seja, Deus não se aproxima daqueles que não querem se relacionar com Ele, porque os próprios Deus obedece o seu princípio, o livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha. Então, não é Deus que busca este relacionamento. Ele quer ter o relacionamento com quem quer ter relacionamento com Ele. Percebam, os amados, aqui tem outro princípio, para Deus não se esquecer de você e de mim. Precisamos viver isso em nossas vidas. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. No livro de Isaías 55, versos 6 e 9, também está escrito: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem os seus caminhos, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torne para o Senhor, pois grandioso é o Senhor em perdoar. Este texto mostra que outro princípio que faz com que verdadeiramente Deus não se esqueça de nós é o fato de que desejamos, queremos Deus na nossa vida. A Bíblia ainda nos fala de um terceiro princípio. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Outra questão tratada por Deus em sua palavra. O problema não é pecarmos, pois todos pecamos, erramos, somos carne. A questão é viver no pecado. Se vivemos no pecado com um estilo de vida, este estilo de vida não tem como Deus não se esquecer de nós. O pecado nos afasta de Deus, pois Deus é santo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Ainda outro princípio bem específico é que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jamais o homem vai ter acesso a Deus por outrem. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, verso 6, ainda fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não teremos relacionamentos com Deus se não for através de Jesus. Deus não se esquecerá de você e de mim. Se nós tivermos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Tem outra coisa muito, muito importante. Só nos relacionaremos com Deus se for pela fé. Este é outro princípio que devemos viver para que Deus não se esqueça de nós. Queridos, se não crermos em Deus, não vivermos a sua bendita palavra, nós não estaremos nos princípios estabelecidos por Deus. E nós não seremos abençoados. Não teremos o agir de Deus individualmente em nossas vidas. Queridos, se não cremos em Deus, não vivemos a sua palavra, precisamos cada um de nós seguir os nossos próprios caminhos,
Porque se não estamos em Cristo, não somos nova criatura e, portanto, não precisamos nos relacionar com Deus de vez em quando. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é premiador dos que o buscam. Aleluia! Se não crermos, meus amados, não tem como termos um relacionamento íntimo com Deus. Os princípios aqui mostrados falam que se estamos vivendo estes princípios, ele se manifesta em cada um de nós. Agora, como é esta relação? Primeiro, ele é Pai. Deus se relaciona conosco como Pai. Lá no livro de João, capítulo 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: Pai Nosso que estais nos céus. Então preste atenção e firme isso no seu coração. Se Deus é Pai, Ele cuida de nós. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Ele, como Pai, Ele tem o melhor para nós. No livro de Mateus capítulo 7, verso 9 diz: qual de vós, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não lhes dará bens àqueles que lhe o pedirem. Anote aí, meu amado irmão e irmã, Deus, como Pai, só sabe dar o melhor. Se pedimos algo a Deus e ainda não recebemos, é porque Deus quer dar o melhor para mim e para você, porque Ele só dá o melhor, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que é melhor. Você não sabe e nem eu. Queridos, na verdade, também temos que observar que o Pai, que é Pai, corrige. No livro de Hebreus, capítulo 12, versos 6 e 11, está escrito: Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Na verdade, a correção, no momento, não é de alegria, mas tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus corrige sim a quem ama. Deus usa este princípio para com os seus filhos. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, ainda está escrito: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, fala: amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Deus, então, queridos, primeiro se relaciona conosco como Pai, então Ele cuida, Ele nos dá o melhor, Ele nos corrige, e em segundo, Deus não se esquece de nós. Aleluia! Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe o que está se passando conosco, Ele conhece tudo sobre nós, Ele conhece toda a situação pelas quais estamos passando. Mas escreva aí no seu coração como o Pai, Ele age no momento que Ele sabe que tem que agir, e não na hora em que nós achamos que Ele tem que agir. Ele age no tempo e na dimensão que Ele determina. Ele não se esquece de nós. Deus conhece a cada um de nós mais do que nós imaginamos, mais do que nós mesmos.
Lá no Salmo 139, a partir do verso 14, fala sobre isso. De modo terrível e maravilhoso eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras, Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no profundo fui formado. Quando entristecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas estas coisas iam sendo anotadas no teu livro dia a dia, quando nenhuma delas existia. Aleluia! A Bíblia no livro de Mateus capítulo 10, 30 diz também: todos os fios do nosso cabelo são contados. Deus, por Ele não se esquecer de nós, Ele nos protege, Ele sabe tudo de nós. No Salmo 91 fala muito sobre esta proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, nele confiarei. E ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno e nem seta que voe de dia, nem peste alguma que ande na escuridão. Ou a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás as recompensas dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Deus protege os seus como ninguém. E ainda poderíamos citar o Salmo 121, onde fala: o socorro do Senhor é bem presente, o Salmo 34 e muitos outros textos bíblicos que falam sobre a proteção de Deus, porque Ele não se esquece de nós, pois se relaciona com cada um de nós. Basta falarmos com Ele os detalhes da nossa vida, basta falar com Deus, basta ir na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito, e Ele nos ouve. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida, e você nunca esqueça que Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Poderoso de Jacó, Ele não se esquece de nós. Aleluia! Ajuda, Senhor, a sua igreja a afirmar o seu coração e mente nesta verdade bíblica de que Deus não se esquece de nós, que como igreja nesses dias possamos nos apegar à sua bendita palavra e que possamos ficar firmes nos princípios estabelecidos na sua bendita palavra e vivendo na unção do Espírito Santo, que entendamos que como o Pai Ele nos ama, corrige e sabe tudo de cada um de nós e, portanto, no momento certo, no tempo e na sua dimensão Ele vai agir, porque Ele não se esquece de nós. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.